O que Jesus fez durante os 3 dias que ficou entre os mortos? Essa questão que permanece como um mistério, envolta em sombras e atravessando os corredores do tempo e da fé. Estes 3 dias marcam a fronteira entre a morte e a vida, entre o desespero e a esperança. Jesus de Nazaré, o Messias prometido, o Filho de Deus. Nos dias sombrios que se seguiram à sua morte agonizante na cruz e antecederam sua ressurreição triunfante, essa questão não é apenas uma curiosidade histórica. Ela é uma porta para um mistério profundo, uma chave para compreender uma das verdades mais significativas da fé cristã. Durante esses dias ocultos aos olhos mortais, desenrolou-se um drama, uma batalha espiritual cujas consequências ecoam até hoje. No momento em que o último suspiro de vida deixou o corpo de Jesus naquela colina isolada, o véu do templo se rasgou. Esse rompimento não foi apenas físico, separando o lugar mais sagrado do lugar comum. Foi também simbólico, representando a quebra da barreira entre o domínio terreno e o celestial. Esse gesto simbólico marcou o começo de uma jornada extraordinária, uma aventura que ultrapassa a capacidade de compreensão humana. Este relato representa uma viagem através da escuridão em busca de luz, da verdade escondida por trás de um véu de mistério. É uma exploração pelas páginas da história, da teologia e da essência humana, em busca de uma compreensão mais profunda dos 3 dias que moldaram a fé de milhões e continuam a impactar o curso da história humana como um farol na escuridão. Esta narrativa visa iluminar o caminho para compreender o que aconteceu neste mundo. Essa cena, marcada pela dor e pelo sacrifício, foi apenas o prelúdio para um mistério ainda mais profundo, uma transição de um ato de redenção para outro mais obscuro e misterioso. Enquanto os espectadores, entre lágrimas e lamentos, testemunhavam o fim terreno de Jesus, forças invisíveis moviam-se além do véu da percepção humana. Ao expirar seu último alento, um tremor percorreu não só a terra, mas também os círculos do espiritual. O véu do templo, aquele pesado pano que separava o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da área comum, rasgou-se de alto a baixo. Esse rasgar do véu simbolizava o fim da antiga ordem, onde o acesso ao divino era mediado por rituais e sacrifícios. Jesus, com sua morte, inaugurava uma nova era, uma era de acesso direto ao Pai, livre das amarras do ritualismo e do legalismo. Mas mais do que isso, esse momento marcava o início de uma jornada extraordinária que Jesus empreendera. Uma jornada através do véu da morte, rumo a domínios inexplorados e reinos desconhecidos. Neste instante, o relato histórico cede espaço ao mistério. O corpo de Jesus, agora sem vida, é retirado da cruz e colocado no seio de um novo túmulo, cortado na rocha. Uma pedra pesada é rolada para a entrada e guardas são postados para vigiar. Mas enquanto o mundo físico observava um silêncio fúnebre, no reino espiritual, preparava-se o cenário para os eventos que se desdobraram nos próximos 3 dias. Enquanto o corpo de Jesus repousava no silêncio do túmulo de pedra, selado pela autoridade romana e guardado por soldados, o mistério de proporções celestiais se desenrolava além da percepção humana. Este era o tempo em que o véu entre o físico e o espiritual se tornava tênue, onde o palpável e o metafísico convergiam em uma realidade singular. O silêncio do túmulo era um contraste gritante com o tumulto no reino espiritual. As Escrituras, em suas narrativas enigmáticas e profundas, insinuam uma jornada extraordinária. Em 1 Pedro 3:18-20, há a menção de que Cristo, morto na carne, mas vivificado no Espírito, pregou aos espíritos em prisão. Esta passagem sugere uma ação ativa de Cristo no período entre sua morte e ressurreição, uma missão no coração das sombras. Interpretações teológicas apontam para a descida de Jesus aos não como um derrotado, mas como um conquistador que adentra os domínios da morte não como um cativo, mas como um liberador. Neste estado transcendental, sua vitória não apenas aos homens, mas também às hostes espirituais, às entidades que habitam as profundezas do espiritual.
A visão de Cristo nos confins do Hades, pregando aos espíritos cativos, é uma imagem poderosa, carregada de significado. Ele, o luz do mundo, penetrando as trevas mais profundas, anunciando liberdade aos cativos e esperança aos desesperados. Este ato de proclamação é visto como o cumprimento de uma promessa antiga, uma vitória sobre a morte que reverbera através das eras. Além disso, Efésios 4, 8, 10 fala sobre Cristo descendo às partes mais baixas da terra e levando muitos cativos. Esta passagem é frequentemente interpretada como uma referência à derrota das forças da morte e do pecado. É como se nesses 3 dias Jesus estivesse reivindicando o território perdido, desafiando a morte em seu domínio. Estes 3 dias no túmulo, portanto, representam muito mais do que um intervalo na história da salvação. Eles são um capítulo essencial, uma parte crítica da narrativa da redenção. Aqui, na escuridão do sepulcro e nas profundezas do Hades, desenrola-se o ato central do drama divino, onde a morte é confrontada e a vida é reafirmada. Ao romper do 3º dia, uma aurora de esperança irrompeu no horizonte da história humana. A pedra que selava o túmulo de Jesus foi removida, não por mãos humanas, mas por uma força divina que desafiava a própria gravidade da morte. O túmulo vazio não era apenas uma evidência da ressurreição de Cristo. Era um testemunho silencioso de uma batalha vencida nas profundezas do Hades. Jesus, que havia descido às regiões mais sombrias da existência, agora emergia como o portador da vida eterna, o primeiro fruto dentre os que dormem. A ressurreição de Cristo não era apenas um milagre isolado. Neste ato final do drama divino, Jesus não somente venceu a morte, mas despojou-a de seu poder e autoridade, conforme revelado em Apocalipse 1:18. Ele detém agora as chaves da morte e do Hades, um símbolo poderoso de autoridade e domínio total em Cristo. A morte foi derrotada, a maldição do pecado quebrada e a promessa da vida eterna assegurada. A ressurreição de Jesus é um evento que transcende o tempo e o espaço, ecoando através das eras como um farol de esperança e salvação. É um lembrete eterno de que, nas palavras de Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Através da ressurreição, Cristo não apenas restaurou a vida que havia sido perdida, mas inaugurou uma nova criação, onde a morte não tem mais a última palavra. Revela-se então a essência do Evangelho, a boa nova de que em Jesus a vida triunfa sobre a morte, o amor vence o ódio e a luz dissipa as trevas. É uma história de redenção e renovação, um convite a todos para participar da vida que Ele oferece, uma vida não limitada pelos confins da mortalidade, mas aberta às vastidões da eternidade. Assim, ao contemplarmos o túmulo vazio e a pedra removida, somos convidados a testemunhar o derradeiro ato de amor divino, uma vitória que não apenas mudou o curso da história, mas oferece transformação e esperança a cada coração que nela crê. Estes dias não representam meramente um fato na história bíblica, mas sim um portal para uma verdade mais profunda, um convite para explorar os mistérios da fé, do amor e da esperança que definem a essência do cristianismo. A jornada de Jesus durante estes dias é uma representação poderosa do amor incondicional de Deus, uma demonstração de que não há profundidade que Ele não explorará, nem escuridão que não iluminará para alcançar e redimir a humanidade. Este período simboliza a vitória definitiva sobre as forças do mal, o triunfo do amor divino sobre a morte e a promessa de uma nova vida que transcende as fronteiras do entendimento humano. A ressurreição de Cristo ao mundo no 3º dia é mais do que um evento histórico. É um fenômeno que continua a ressoar no coração e na alma de milhões. Ela oferece não apenas a promessa da vida eterna, mas também a garantia de uma presença constante de um Deus que caminha conosco em cada desafio, em cada alegria e em cada sofrimento. É um convite à transformação pessoal,
um chamado para viver uma vida que reflete o amor e a graça que foram tão poderosamente demonstrados nesta conclusão. Somos convidados a contemplar não apenas um evento passado, mas uma realidade viva que oferece esperança e orientação para o presente. A história da morte e ressurreição de Jesus é um convite à reflexão e à ação. Enquanto nos afastamos deste relato, carregamos conosco o eco desses 3 dias, uma ressonância que continua a influenciar vidas e moldar destinos. O legado de esperança deixado por Jesus nos desafia a olhar além do visível, a buscar significado no mistério e a viver de uma maneira que honre o sacrifício e a vitória que ele conquistou. Somos chamados a ser portadores de luz em um mundo muitas vezes obscurecido pela desesperança e pelo desespero, a ser embaixadores de um amor que venceu a morte e que promete transformar tudo o que toca. Esperamos que esta história tenha tocado em sua fé de alguma forma. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder novas histórias. Até a próxima palavra de fé e que Deus o abençoe.